Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Hoje, no Sagrado Evangelho, nós contemplamos esse mandato missionário que Jesus Cristo impõe aos seus discípulos, porque a missão que Jesus Cristo dá aos seus discípulos e a cada um de nós é uma missão que nada mais é do que aquilo que é o reflexo da própria missão dele nesta terra. Nós somos chamados a dar continuidade a essa grande obra de salvação, porque nós somos instrumentos de salvação nas mãos do próprio Deus, que move a cada um de nós pelo Espírito Santo. Por isso que, se nós olharmos bem, o texto sagrado vai nos dar algumas indicações da missão que nós temos, da participação desta missão, que é a missão do próprio Cristo. E Jesus, ele diz aos seus discípulos: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Veja, essa é a primeira coisa que nós precisamos anunciar, não só com os nossos lábios, mas principalmente com a nossa vida. Porque a nossa vida, ela precisa ser uma vida que manifeste que nós estamos caminhando rumo a uma meta, que não é nesta terra, mas é a meta final, que é o reino dos céus. Por isso que a nossa vida, ela deve manifestar o próprio reino, porque cada cristão, ele é um sinal escatológico, um sinal do reino dos céus nesta terra. Por isso que nós precisamos ter sempre essa consciência de que nós precisamos anunciar o reino de Deus. E depois nós vemos justamente algumas obras messiânicas que devem ser realizadas em nós e também através de nós. Jesus vai dizer: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Veja, curar doentes significa impor as mãos, ser canal da graça de cura para os nossos irmãos. Ressuscitar os mortos, é claro que aqui Jesus, ele não está falando da ressurreição final, mas ele está falando de tirar uma pessoa da vida que leva à morte para trazer para a vida que leva à plenitude, o reino dos céus, a vida nova. Depois, purificai os leprosos. Aqui nós vemos que Jesus Cristo, quando ele usa essa imagem do leproso, ele está falando do pecado. A lepra é símbolo do pecado. E purificar os leprosos significa ajudar os nossos irmãos a se purificar das suas fraquezas, se purificar dos seus pecados.
Depois, expulsai os demônios, porque na medida que nós vamos adquirindo virtudes e purificando os vícios, os pecados, nós vamos expulsando o demônio da nossa vida. E depois Jesus ele vai nos dar uma recomendação: de graça recebestes, de graça deveis dar. Ou seja, aquilo que nós recebemos de Deus, nós recebemos com uma generosidade tão grande que nós não teríamos o que retribuir a Deus. Por isso que nós recebemos tudo de graça. E a graça que nós recebemos, nós precisamos transmiti-la sem querer nada em troca aos nossos irmãos. Essa é a obra de generosidade, de transbordamento da generosidade do próprio Deus. Depois, nós vemos algo muito importante, onde Jesus Cristo ele nos chama a uma confiança na sua providência. Por isso que ele vai dizer: não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Veja, Jesus ele nos chama a atenção sobre essa confiança que nós precisamos ter. Confiança que nós precisamos ter nele, porque é ele que envia o Espírito Santo em nós, para que tudo se realize segundo a vontade do Pai do céu. E nessa missão que nós com generosidade nos abrimos a realizar, nós também começamos a experimentar essa grande graça que é sim de perceber que Deus cuida de cada um de nós. Quando nós nos dedicamos à obra de Deus, Deus cuida das nossas obras, Deus cuida da nossa vida e providencia tudo aquilo que é necessário para a nossa vida. Depois, nós vamos ver que Jesus Cristo ele vai dar uma recomendação para que quando nós entrarmos numa casa, nós possamos ali transmitir a paz, porque essa é a saudação que nós precisamos sempre ter em nossos lábios. A paz esteja convosco, a paz esteja nesta casa, porque somente quando nós transmitimos a paz que nós somos reconhecidos como verdadeiros filhos de Deus. E é isso que nós precisamos aprender a viver na nossa vida. Veja que Jesus ele nos chama essa atenção sobre essa vida de libertação, essa obra de libertação que deve acontecer na nossa vida, para que depois nós possamos confiar naquilo que é o seu próprio poder que se manifesta em nós, para que depois nós possamos ser canal dessa graça para os nossos irmãos, para todos aqueles que nós encontrarmos, transmitindo a paz, para que assim nós possamos dar continuidade a essa obra redentora do próprio Cristo, essa obra de anúncio do reino dos céus, para que muitos possam voltar ao verdadeiro caminho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.